dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá vendo esse vídeo. Gente, hoje é sexta-feira, é dia do nosso assuntozinho de história, né? História do Brasil, né? Então vamos falar um pouquinho, dando continuidade ao nosso assunto. Na sexta-feira passada a gente falou do período regencial, né? Falamos ali daquela concepção de centralização, maior autonomia das províncias, Ato Adicional de 1834, que deu uma certa maior autonomia às províncias, né? E isso acabou gerando, nesse momento de maior autonomia às províncias, né, uma maior disputa ali por lideranças dentro das próprias províncias, e isso acaba gerando um descontentamento, né, uma maior autonomia, que também vai gerar um certo sentido de liberdade e vai gerar as principais revoltas aí, talvez o período de maior instabilidade dentro do Brasil, e um momento onde se teve um risco muito grande de separação, né, de desmembramento do Brasil, assim como aconteceu na América Espanhola, né? A América Espanhola, como a gente sabe, ela foi se desmembrando em diversas repúblicas, e esse momento de maior autonomia das províncias do Brasil gerou um movimento muito parecido, né? Várias províncias aí se declarando independentes, se declarando repúblicas, e isso acabou gerando esse momento de antecipação, inclusive, da maioridade de Dom Pedro II, né? Pedro de Alcântara acabou sendo dado aquele golpe da maioridade justamente para que isso não acontecesse, para que não acontecesse esse desmembramento do Brasil. Isso vai fazer com que ocorra, com a centralização, com a maioridade de Dom Pedro, ocorra uma centralização do poder, que vai fazer com que esse processo de separação acabe sendo sanado, né? E você se volta para um poder central, daí o Brasil não ter se tornado diversas repúblicas, assim como aconteceu com os nossos países vizinhos aí, que se desmembrou em diversas repúblicas, né? Então, esse foi um período onde poderia ter acontecido esse momento, mas acabou não acontecendo, né? E a gente começa com a cabanagem, né? A gente vai falar aqui de das 5 principais revoltas regenciais. Tiveram algumas outras, mas essas são as 5 mais importantes. São as 5 mais citadas e comentadas em vestibulares e principalmente no Enem, né? Então a gente vai ter aí a revolta da cabanagem. Essa revolta da cabanagem, ela vai de 1835 a 1840, né? Essa revolta, ela se inicia com a elite local, mas ela acaba se tornando popular. Inclusive, ela recebe esse nome de cabanagem devido à participação daqueles ribeirinhos ali que viviam na beira dos rios, os famosos ribeirinhos, né, que ainda existe até hoje, né? Essa galera realmente toma conta do movimento, um movimento que começa com disputa das elites. Lembre que quando você dá maior autonomia às províncias, essas elites, elas começam a disputar o domínio dessas províncias, só que acaba perpassando ali para a população mais empobrecida, que passava por necessidades. Então eles veem nessa revolta que começa com a elite, eles veem a oportunidade de melhoria, né, para essa galera que passava por verdadeira situação de dificuldade, né? Se inicia em Belém, né? Belém, o Pará, ou seja, o Grão-Pará, aquele momento ali não era muito povoado, né? Era uma das regiões. Lembre que no início a região norte ali era uma região ainda muito despovoada, ainda com a densidade demográfica muito baixa. Isso vai ser recorrente no Brasil até metade do século XX, né? Só posteriormente, lá quando Manaus se torna uma cidade mais importante, é que você tem um maior povoamento daquela região. Mas a região norte sempre foi uma região de muito baixa densidade demográfica, né? Então o Pará não era diferente. Só que começa ali em Belém, na capital do Pará, a revolta, e se espalha, né, ali por toda a província do Pará, né? A capital chega a ser tomada, só que a revolta ela é reprimida com violência, né? Os rios são fechados ali, né? A estratégia
da regência naquele momento foi fechar os rios ao redor ali do Grão-Pará, fechando assim, fazendo com que não chegassem suprimentos à região onde estavam os revoltosos. Isso faz com que eles sejam enfraquecidos e o movimento acaba sendo reprimido violentamente, certo? Das revoltas que a gente vai ver aqui, a única que não é reprimida violentamente, a única que o desfecho dela é feito através de um acordo de paz, é a revolta a revolta de Farroupilha, né? Ou a Guerra dos Farrapos, como a gente chama, porque também é um movimento elitista, é um movimento dos grandes proprietários de gado e de terra ali do Rio Grande do Sul. Todas as outras que a gente vai ver, elas são basicamente de caráter popular, por isso elas foram, de certa forma, massacradas ao seu final, certo? Essa da cabanagem é no Pará, de 1835 a 1840, né? Tem um caráter que começa elitista, mas acaba se perpassando para a população mais pobre, né? E ela vai acabar sendo reprimida aí com cerca de 800 mil mortos, né? 800 mil mortos? Não, pera aí, gente. Maluquice, 800 mil não. 800 mil era praticamente a população, né? 800 mil é muita gente, é 30 mil mortos, perdão aí, né? Foram cerca de 30 mil mortos, o que equivalia a 800 mil era basicamente a população do Pará naquele momento, né? 30 mil mortos aí vai ser a base de mortos aí dessa revolta, e isso equivale a 20 a 30% da população naquele momento de toda a província do Pará, que não era tão habitada como outras regiões, né? A segunda que a gente pode ver aqui é a Sabinada, né? Essa Sabinada acontece aqui na Bahia, né? Foram duas revoltas dessas regenciais, uma das duas mais importantes acontecem na Bahia, é a Sabinada e a Malês, né? A Sabinada acontece aí, ó, anota aí, período 1837 e 1838, ela é muito rapidinha, ela é bem rápida mesmo, né? Recebe esse nome justamente por conta de um de seus líderes, Francisco Sabino, né? Por isso Sabinada. Francisco Sabino era um médico, né? Então era da classe média aí. Ele que tinha as ideias liberais, iluministas, muito presente aí, né? O iluminismo do século XVIII estava muito presente nisso tudo. Ele foi um dos líderes desse movimento, né? Que ocorreu na Bahia, certo? É um movimento que fala muito, motivado muito pela questão econômica da região, né? E de não aceitar a centralização aí, já que ela ocorreu de 37 a 38, a Sabinada ela já pega aquele período da regência de Araújo Lima, que é uma regência centralizadora. A Bahia não aceita essa regência centralizadora. A Bahia, gente, foi um dos, inclusive citado por Bruno ontem na nossa aulinha aí online, né? A Bahia foi um dos estados que mais se debruçou em estudar o iluminismo, né? Em estudar essas ideias que vinham lá da Europa. Então muitos estudaram, então as ideias eram muito ferventes na Bahia, essas ideias iluministas, né? Essas ideias estavam muito presentes na Bahia. Então Sabino, que é da classe média, que tinha acesso a esses estudos iluministas, vai ter essa questão aí da questão, né, dessas ideias mais de liberdade, dessa questão mais presente nas ideias iluministas. E vai ocorrer justamente nessa centralização, né? Outra coisa que vai motivar a revolta dos malês é que muitos baianos eram escalados ou, né, para ir para o exército lá lutar na guerra da Farroupilha, né? A Farroupilha, que começa em 35 e acaba em 45, ela durou 10 anos, né? Muitos baianos eram forçados a ir lutar lá na Farroupilha. Esse também é um dos motivos da revolta, né, dessa revolta da Sabinada, né? Então esse também é um dos motivos. Deixa eu ver o que a gente pode falar mais. Outra coisa, fim da escravidão, né? Esse movimento ele fala em fim da escravidão, mas apenas para os escravos nascidos no Brasil, certo? Os escravos que eram nascidos em outros locais ou vindos da África, coisa que era muito pouco nesse momento, né? A gente ainda tinha escravos vindos da África porque a lei Eusébio de Queiroz ela só vai ser
implantada realmente no Brasil em 1850, quando isso acaba realmente o fluxo, né, de escravos da África para o Brasil. Mas até então escravos africanos ainda vinham para o Brasil nesse momento, só que esse movimento ele reivindicava o fim da escravidão apenas para escravos nascidos no Brasil. Essa é uma característica importante que pode ser cobrada em Enem, né? Mas o que pregava a independência da Bahia, sim. Outra coisa importante, eles pregavam a independência da Bahia, a República Baianense, mas até Dom Pedro se tornar imperador. Então eles queriam se separar do Brasil, né? Queriam se separar daquela regência, eles não aceitavam aquela regência, mas isso até Dom Pedro II se tornar imperador. Quando Dom Pedro se tornasse imperador, a ideia deles é que a Bahia voltasse a ser território brasileiro, né, a ser território unificado aí com o Brasil. Então, era um momento separatista, mas uma separação que teria um tempo limitado, né? A revolta ela ficou enfraquecida porque esses revoltosos não conseguem invadir a região ali do Recôncavo Baiano. O Recôncavo, que é a principal região ali, a região mais rica da Bahia, uma das regiões mais ricas do Brasil, era onde se produzia o açúcar, né? Esses grandes proprietários de terra, eles não ficaram a favor do movimento, eles ficaram em favor da regência, então isso prejudicou a entrada desses revoltosos no Recôncavo Baiano e isso enfraqueceu o movimento. Salvador acaba sendo cercada, né, pelas tropas aí da regência, né, e é o fim do movimento, que acaba também sendo massacrado. Muitos líderes foram mortos, outros foram exilados, né, e esse é o fim da famosa Sabinada na Bahia. Outra revolta que vai acontecer na Bahia, gente, é a revolta dos malês. Ainda tem um tempinho ali, então vamos lá. A revolta dos malês, local a Bahia, né, durou apenas alguns meses de 1835. Então a revolta não chega a pegar um ano aí, ela dura alguns meses do ano de 1835. Uma coisa importante, é uma revolta escrava. É uma revolta escrava, mas de cunho, anota isso, de cunho religioso. Ou seja, o que significa isso? São os negros malês, né, da etnia malês, né, que eram muçulmanos, ou seja, eram islamitas, né, então eles eram muçulmanos e que era uma revolta religiosa. Professor, qual é o principal motivo dessa revolta escrava religiosa? É praticamente a intolerância religiosa, né? A perseguição a outras religiões que não fosse católica. Inclusive a destruição de uma mesquita em Salvador também é um dos motivos dessa revolta dos malês. Os malês é uma revolta escrava religiosa e que não queria que outros escravos aderissem ao movimento. Era um movimento estritamente religioso deles, né? E eles não queriam a participação. Inclusive eles queriam dominar a região da Bahia e matar todos os outros que não fossem muçulmanos, né? É uma religião muito radical, inclusive vai ser denunciada por ex-escravos de outras etnias. Vai ser denunciada o movimento, que vai ser surpreendido na calada da noite. Também será massacrado, assim como os outros de cunho popular. Beleza? Volto daqui a pouco com mais revoltas para vocês. A balaiada